Não confia em palavras, confia em padrões. Isso não é só uma frase, é o seu escudo, a sua espada e a sua sabedoria silenciosa. Quando essa mensagem chegar no seu celular, eles vão te mandar uma mensagem. Ah, eles vão. Um dia, uma noite, do nada, vai aparecer como um fantasma, voltando por uma porta que você fechou com lágrimas e ferro. Vou sentir sua falta? Eles vão dizer. Mas não deixe essas 3 palavras te enganarem, meu amigo. Porque o que você está prestes a ouvir vai mudar toda a sua compreensão do que essa mensagem realmente significa. E, mais importante, o que fazer quando ela finalmente chegar. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é uma casa linda, forte e acolhedora que antes tinha uma porta aberta. Eles entraram, ficaram por um tempo. Talvez tenham rido, talvez tenham chorado, talvez tenham bagunçado um pouco o lugar, mas depois foram embora. Sem aviso, sem explicação. Simplesmente saíram e bateram a porta atrás de si. Você passou meses limpando a bagunça. Você pintou as paredes com cura, consertou as janelas quebradas com força. Você encontrou o silêncio e o tornou sagrado. E, quando você acende sua última vela e se senta em paz, bum, batida na porta. Ei, sinto sua falta. Mas sejamos realistas, pessoal. Eles não sentem falta da casa. Eles sentem falta do sentimento, do conforto, do calor que não precisavam conquistar. Eles sentem falta de como você os fazia se sentir, de como você refletia o melhor lado deles de volta para eles, como um espelho que eles não mereciam. E agora que você tapou as janelas e trocou as fechaduras, agora eles se lembram. Não, isso não é amor. Isso é conveniência emocional, meus amigos. Deixem-me desmascarar uma mentira agora mesmo. Só porque alguém se lembra de você, não significa que essa pessoa te valoriza. Algumas pessoas só voltam quando o silêncio começa, ecoando em seu próprio vazio. Algumas pessoas não voltam porque tiveram uma revelação. Elas voltam porque sua ausência se tornou muito ruidosa. E sinto sua falta nem sempre é um convite. Às vezes é um teste de quão longe você chegou e se ainda é vulnerável à mesma isca emocional. Então, não caia nessa armadilha. Não deixe que uma mensagem desfaça meses de cura. Você não lutou para sair da areia movediça emocional só para mergulhar de volta, porque alguém aprendeu a digitar 3 palavras a 1h37 da manhã. Você não é um pensamento tarde da noite. Você não é um plano B. Você não é apenas uma opção depois que todas as outras foram exploradas. Você é uma força poderosa. Marco Aurélio disse: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Então, se sua alma está imersa em paz agora, não deixe que a mensagem deles a repinte com confusão. Você não está aqui para brincar com emoções. Você está aqui para proteger sua paz como se fosse realeza, porque é isso que ela é. E talvez doa por um segundo. Talvez aquela parte do seu coração que se lembra vá doer, mas sua força está na pausa. No momento em que você não reage, no momento em que você sorri, balança a cabeça e diz: desta vez não. Isso é crescimento. Isso é poder. Isso é estoicismo em ação. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Coloque esta afirmação nos comentários. Eu protejo minha paz. Diga isso com convicção. Escreva como se fosse um contrato, porque quando eles mandarem uma mensagem dizendo "sinto sua falta", você não vai responder com fraqueza. Você vai responder com silêncio ou com padrões, ou ambos. Clique no botão "curtir" se isso já acendeu algo dentro de você. Inscreva-se agora mesmo se você sabe, no fundo, que sua história está prestes a mudar. Porque neste vídeo não estamos implorando por mensagens, não estamos esperando por fantasmas, estamos de cabeça erguida. Na verdade, fica comigo. Está prestes a ficar sério. Número 1.
Por que eles mandam mensagens quando você fica em silêncio? Aquele que te irrita te controla. Epicteto não disse isso para soar poético. Ele disse isso porque, quando alguém já teve poder sobre suas emoções, não precisava de correntes. Usava sua reação, sua disponibilidade, seu sim constante. E quando você para de oferecer isso, quando fica em silêncio, eles entram em pânico, não por amor, mas por perda de controle. Eles mandam mensagens dizendo: sinto sua falta, não quando percebem seu valor, mas quando seu silêncio fica alto demais para o ego deles ignorar. Pense nisso. Um fogo só sente falta do fósforo quando o frio chega. E você, meu amigo, era o calor. Você era o termostato emocional que eles podiam controlar à vontade. Mas agora você desconectou o sistema, você saiu do prédio, você recuperou o controle remoto da sua própria paz. E de repente, eles sentem o frio. Imagine isso. Você é um farol, forte, estável, brilhando nas ondas escuras. E por um tempo, eles usaram sua luz para navegar em seu caos. Eles não atracaram, não construíram. Apenas passaram por você repetidamente, usando seu brilho para guiar seus cavaleiros. Mas no momento em que você apagou essa luz, não por rancor, mas por autopreservação, eles naufragaram. Não porque amavam o farol, mas porque confiavam em seu brilho sem nunca respeitar seu poder. Então agora, eles mandam mensagens. Sinto sua falta. E na sua cabeça as perguntas se agitam. Isso é real? Eles estão falando sério dessa vez? Devo responder? Será que desta vez é diferente? Mas espere, porque a verdade é esta. Eles nunca dirão que não sentem sempre sua falta. Eles sentem falta da sua reação. Sentem falta de saber que, sempre que precisavam de segurança, podiam ligar para você, como se fosse uma máquina de venda automática. E quando esse silêncio os atinge como uma porta trancada, pela qual antes passavam livremente, é o ego deles, e não o coração, que começa a ligar. E eu entendo. Essa parte de você ainda quer acreditar, ainda tem esperança. É o amor finalmente chegando da maneira que você sempre quis. Que talvez sua ausência os tenha feito acordar. Que talvez o silêncio tenha reprogramado a alma deles. Mas na maioria das vezes não é assim. O silêncio não muda os egoístas. Ele apenas os ameaça. O silêncio os deixa desconfortáveis, porque não responde às perguntas deles. E o silêncio verdadeiro, calmo e imperturbável, lembra a eles que não estão mais no controle. É por isso que é tão difícil para você. Porque você não está apenas lutando contra a mensagem deles. Você está lutando contra seus velhos padrões. O padrão que diz: seja gentil, dê uma chance a eles, não seja frio. E se eles tiverem mudado? Mas vamos quebrar essa mentira. Gentileza não é fraqueza, mas limites são força. Você pode ser amoroso e ainda assim não responder. Você pode ser curado e ainda assim escolher o silêncio. Na verdade, essa pode ser a prova mais clara do seu crescimento. As pessoas acham que o estoicismo é frio, que o silêncio é crueldade. Mas ouve o que Marco Aurélio disse. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Aquela mensagem é um evento externo. Sua resposta é seu domínio, seu templo, seu império. Você não deve acesso a ninguém que não soube lidar com você quando seu coração estava aberto. Você não deve respostas àqueles que só se lembram do seu nome quando a solidão os atinge no peito. Eles não estão verificando como você está. Eles estão verificando se você ainda sangra quando cutucam a velha ferida. E aqui está o que é louco. Quanto mais forte você se torna, mais eles ficam tentados a testá-lo, porque você não é mais quem era quando eles partiram. Você não é mais a esponja emocional que absorve a inconsistência deles. Você não é mais o farol aceso para alguém que nunca atracou.
Você não é mais a casa com a porta aberta e sem regras. Agora você tem um portão. Agora você tem padrões. Agora você tem paz. Isso não veio fácil. E você não vai abrir mão disso por 3 palavras e uma descarga de dopamina à 1 da manhã. Então, sim, eles vão mandar mensagens. Sim, eles vão dizer que sentem sua falta, mas o que eles realmente sentem falta é da versão de você que não sabia melhor. E essa versão, não mora mais aqui. Deixe-os mandar mensagens. Deixe-os se perguntar. Deixe-os sentir o peso do seu silêncio. Porque o silêncio não é ausência, é presença com limites. Silêncio não é frio. É uma decisão de não se envolver em velhos conflitos que já te queimaram uma vez. Silêncio é a sabedoria que você ganhou através de noites chorando sozinho, através de dias de autorreflexão, através de meses desaprendendo a crença de que amor significa autoabandono. E agora, meu amigo, você não persegue, você não explica, você não se apressa em responder. Sinto sua falta. Você deixa isso assentar, deixa ecoar, deixa revelar se era amor ou controle. Porque o verdadeiro teste não é se eles voltam, é se você fica parado quando eles voltam. Você consegue respirar através da mensagem? Você consegue reconhecer a diferença entre manipulação emocional e mudança genuína? Você consegue escolher a paz em vez dos padrões? Você chegou longe demais para voltar atrás. Você já viu demais. Você se reconstruiu tijolo por tijolo em silêncio. E agora eles sentem isso. Eles sentem o seu poder. É por isso que eles mandam mensagens. Então, hoje, aqui está a sua afirmação. Diga, escreva, coloque nos comentários, para que o mundo saiba. Meu silêncio é minha força. Repita. Meu silêncio é minha força. Fique comigo. Número 2. Eles não estão sentindo sua falta. Eles estão sentindo falta do espelho. Quando alguém te mostra quem é, acredite na primeira vez. Agora, inverta isso. Quando alguém vai embora, acredite no que a ausência dessa pessoa diz mais alto do que qualquer desculpa que possa surgir mais tarde. Porque quando eles voltam e dizem "sinto sua falta", nem sempre é sobre você. Não é sobre seu coração, sua alma, seu amor. Às vezes é sobre o espelho, aquele que você mostrou tão claramente. Eles não aguentavam olhar para ele. Você era o espelho deles. Você refletia a verdade. Você não amenizava as coisas. Você deu a eles algo real. Sua presença, seu trabalho emocional, sua consistência. Você mostrou a eles quem eles realmente eram quando estavam com você. E isso nem sempre é fácil de encarar. A maioria das pessoas não quer crescer. Elas querem conforto e no momento em que seu reflexo as forçou a ver sua própria imaturidade emocional, suas feridas, sua evasão, elas se afastaram. Não porque você fosse demais, mas porque você as fez sentir coisas que elas não estavam prontas para curar. Mas agora elas mandam mensagens. Agora dizem, tenho saudades suas. E você se pergunta, será que é verdade? É este o encerramento pelo qual você rezou às 3 da manhã? A reconciliação que você imaginou na sua cabeça como uma cena de filme? Que você nunca chegou a viver? Vamos desacelerar. Quando eles dizem sinto sua falta, muitas vezes não é sobre profundidade, é sobre memória. A memória de como você os fez se sentir sobre si mesmos, não de uma forma que os desafiasse, mas de uma forma que os centrasse. Você lhes deu calor sem exigências, compreensão sem limites, apoio sem pressão. Isso é raro. E agora que seu silêncio se instalou, agora que o espelho se foi, eles anseiam por isso novamente, não porque se tornaram pessoas melhores, mas porque sentem falta de ver seu melhor eu refletido, mesmo que fosse uma mentira. Imagina isso. Alguém entra em uma sala
com um espelho rachado. Cada vez que olha para ele, é forçado a ver o chão, a imperfeição, a linha quebrada que atravessa seu rosto. É desconfortável. Eles desviam o olhar. Aquele espelho não estava quebrado. Ele era honesto. E o reflexo honesto é assustador para alguém que não está pronto para crescer. Então, eles saem e, por um tempo, se cercam de espelhos embaçados. Pessoas que bajulam, que concordam, que dizem o que eles querem ouvir. Mas, eventualmente, isso não funciona porque, no fundo, a verdade é mais alta do que o barulho. E agora, quando estão sozinhos, quando não há ninguém por perto para acariciar o ego, eles se lembram de você. O espelho, aquele que não mentiu, aquele que os fez encarar a si mesmos. E é aí que a mensagem chega. Mas não confunda lembrar com respeitar. Não confunda sentir sua falta com merecer você. Há uma razão. Os espelhos são cobertos nas casas durante o luto. É difícil encarar a si mesmo quando a perda está no ar. E agora, você é a perda. E eles querem aquele espelho descoberto. Não para admirar você, mas para se verem novamente. É por isso que isso é tão perigoso. Porque sentir saudade pode ser tão pessoal, tão sincero, tão atrasado, mas pode ser uma das coisas mais egoístas que uma pessoa pode dizer. Não é um presente, é um teste, para ver se você vai brilhar novamente, para ver se você vai segurar o espelho mais uma vez e deixá-los se sentirem validados sem fazer o trabalho. E você? Você já fez o suficiente emocionalmente por alguém que fugiu no momento em que o peso se tornou real. Vamos acabar com a mentira aqui mesmo. Sentir sua falta não significa que eles mudaram. Significa que eles sentem falta de quem eles eram ao seu lado. Eles sentem falta da validação emocional que você lhes deu. Eles sentem falta da maneira como sua energia acalmava o caos deles, da maneira como sua sabedoria estabilizava a confusão deles, da maneira como seu coração lhes dava um lugar seguro para pousar depois que eles incendiavam suas próprias vidas. Mas aqui está a verdade, amigo. Você não é um espelho para pessoas quebradas olharem e fugirem. Você não é uma tela para a projeção de outra pessoa. Você não é terapia para os emocionalmente preguiçosos. Você é completo. Você é digno. E seu reflexo deve ser reservado apenas para aqueles corajosos o suficiente para enfrentá-lo e permanecer. E talvez, no fundo, você ainda esteja esperando. Esperando. Essa mensagem é diferente, esperando que as palavras tenham peso dessa vez, que o tom seja mais suave, que talvez elas tenham feito o trabalho, mas palavras são baratas, reflexos não mentem. Então, pergunte a si mesmo, a mensagem deles reflete crescimento ou apenas ausência? É baseada em responsabilidade ou provocada pela solidão? Eles estão entrando em contato porque realmente sentem sua falta ou porque sentem falta da melhoria emocional que obtiveram de graça, enquanto te tratavam como um plano B? Você pode amar alguém profundamente e ainda assim perceber que não é seguro estar perto dessa pessoa. Você pode lembrar do que foi bom e ainda assim se proteger do que foi ruim. E quando eles dizem, sinto sua falta, você tem o direito de fazer uma pausa, não por crueldade, mas por clareza. Você tem o direito de ficar em silêncio, não por amargura, mas por sabedoria. Isso é difícil. Isso é real. Mas também é liberdade, porque quando você percebe que sinto sua falta, muitas vezes significa que você começa a valorizar seu silêncio mais do que a atenção deles. Você começa a entender que sentir falta de alguém não te obriga a responder. Você aprende que amor sem autoestima é apenas codependência envolta em fantasia. Deixe esse momento ser seu poder, não seu teste. Deixe que seja sua verdade, não seu gatilho. Você segurou o espelho uma vez e eles recuaram. Isso não é seu fracasso, é o medo deles. E agora sua tarefa não é diminuir sua luz ou suavizar seu reflexo. Sua tarefa
é permanecer em sua verdade, permanecer em sua paz e proteger o que você construiu. Se eles realmente querem voltar, deixe-os encarar a si mesmos primeiro. Deixe que eles conquistem o espelho, não com uma mensagem de texto, não com um elogio, mas com consistência, humildade e crescimento real. Até lá, continue caminhando, continue crescendo, continue brilhando. E quero que você deixe isso nos comentários como uma declaração para si mesmo e para o mundo. Eu não sou o seu espelho. Diga isso com convicção. Diga isso pela sua paz, porque você não existe para refletir a imagem de outra pessoa. Você existe para incorporar a sua própria imagem. Agora, respire e fique comigo. Estamos prestes a ir ainda mais fundo. Número 3. Eles sentem falta do conforto, não do compromisso. Amor não é o que você diz. Amor é o que você faz. E se há uma verdade que eles nunca vão admitir quando te mandam mensagens, é essa. Eles não sentem falta da responsabilidade que vinha com o amor por você. Eles sentem falta do conforto emocional, do serviço de quarto emocional, da maneira como você sempre estava lá, sem pedir que eles crescessem. Eles não querem a refeição completa. Eles querem provar de graça sem pagar a conta. Não vamos fingir. Quando alguém diz, sinto sua falta, isso atinge profundamente. Isso desperta as memórias, os esse, o antigo calor que você pensava ter enterrado. Mas o que eles realmente sentem falta nem sempre é você. É como você os fazia se sentir seguros, importantes, ouvidos, validados, tudo sem ter que se encontrar com você na mesma profundidade. E agora que você tirou esse conforto, agora que sua energia não é mais deles à disposição, eles se sentem frios, não solitários, desconfortáveis. Pense nisso assim. Você era uma lareira, sempre acesa, quente, confiável. Eles podiam se aproximar quando precisavam de calor e depois se afastar quando o fogo ficava muito quente, muito real. Eles não juntavam a lenha, não cuidavam da chama. Eles só ficavam perto e aproveitavam o que você construiu. E agora que você a fechou, agora que a chama não está mais aberta para eles se aquecerem, eles sussurram de volta. Sinto sua falta. Não, eles sentem falta do calor, não do trabalho. As pessoas muitas vezes confundem presença com parceria. Elas se lembram de como você apareceu, como você ficou quando elas estavam difíceis, como você ouviu mesmo quando elas estavam em silêncio. E agora elas querem essa presença de novo. Mas aqui está o problema. Elas ainda não querem a responsabilidade que vem com mantê-lo por perto. É fácil sentir falta de alguém que fez você se sentir completo, sem exigir sua própria integridade. Mas isso não é amor. É dependência emocional. E esse tipo de saudade é vazia, não constrói, apenas tira. É aí que você precisa parar e se perguntar o que eles esperam que você nunca pergunte. Eles sentem minha falta ou sentem falta do serviço emocional que eu prestava? Porque as duas coisas não são a mesma coisa. Veja bem, as pessoas sentem falta da conveniência. Sentem falta de ter alguém ao seu lado que não pedia nada em troca, mas dava tudo. Sentem falta de não serem responsabilizadas, mas ainda assim se sentirem adoradas. Isso não é amor, é conforto envolto em egoísmo. E quando você tira isso, quando você recupera seu tempo, sua energia, seu coração, eles sentem a abstinência como um viciado privado de sua droga favorita. Você era a calma deles no caos, a certeza deles quando tudo o mais era ruído. Mas quando chegou a hora de escolher você para aparecer, por você, para carregar até mesmo metade do que você carregava, eles desapareceram, sumiram, vacilaram, escolheram o silêncio. E agora que você encontrou seu equilíbrio novamente, agora que você não está mais perseguindo, ligando, pensando demais, esperando, eles de repente sentem sua falta. Não, eles sentem falta da versão de você que tolerava o desequilíbrio. Eles sentem falta da segurança emocional. Eles sentem falta
da presença incondicional que eles davam como certa, mas ainda não querem conquistar você. Eles só querem se sentir bem novamente às suas custas. Não é fácil aceitar, não é fácil admitir que alguém que você amava profundamente nunca te amou da mesma forma, que eles amavam o sentimento, não a pessoa, que eles estavam apaixonados pela ideia de serem amados, mas nunca estavam prontos para realmente amar de volta. E talvez você esteja sentado aí agora, lendo isso, se perguntando: mas e se eles mudaram? E se eles perceberam? E se essa mensagem significa mais? Olha, talvez as pessoas possam mudar, mas a mudança real se mostra nas ações, não em migalhas emocionais. A mudança real vem com desculpas, responsabilidade, esforço consistente, não apenas uma mensagem de texto dizendo "sinto sua falta", enviada do mesmo conforto em que ainda esperam voltar sem merecer. Você precisa entender a diferença entre fome e valor. Só porque alguém está morrendo de fome, não significa que valoriza o que está comendo. Às vezes, a pessoa só não gosta da sensação de estar vazia. E você não é um lanche. Você não é fast food para os emocionalmente preguiçosos. Você é um banquete construído com anos de sabedoria, profundidade e investimento emocional. Você não está aqui para alimentar alguém que só aparece quando está com fome, mas nunca quando você está vazio. Eles querem você de volta porque se lembram de como era bom estar perto de você. Mas será que eles se lembram de como fizeram você se sentir mal quando precisava deles? Será que se lembram do silêncio, da manipulação psicológica, da distância que criaram? Ou eles só estão se lembrando dos sentimentos aconchegantes que você lhes proporcionou e pulando a parte em que eles realmente tinham que estar presentes para você? É aí que sua clareza se torna seu escudo. É aí que sua autoestima se torna seu filtro. Porque se você deixá-los voltar por nada além de nostalgia, você estará ensinando a eles que o conforto deles ainda supera sua cura. E se você morder a isca de novo, eles vão aprender que tudo o que precisam fazer é sumir, esperar e dizer: "Sinto sua falta", para ter acesso de novo. Não, não dessa vez. Não essa versão de você. Você melhorou. Você se curou. Você parou de ser o hotel emocional de alguém, onde eles podem se hospedar, descansar e sair sem pagar o preço do compromisso. Você não é mais conforto sob demanda. Você não é amor suave para corações duros. Você não é paz para alguém que trouxe tempestades para você. Então, deixe-os dizer o que quiserem. Deixe-os enviar suas mensagens. Deixe-os lembrar. Mas você lembra mais. Você lembra do trabalho que foi necessário para se reconstruir. Você se lembra das noites em que quase respondeu, dos dias em que ficou olhando para o seu celular, esperando que eles voltassem com as palavras certas. Você se lembra como era se sentir invisível no relacionamento enquanto ainda aparecia como se fosse importante. E agora que você saiu desse buraco emocional, agora que encontrou seu equilíbrio, agora que construiu a paz com suas próprias mãos, você não troca isso por alguém que só quer conforto, não compromisso. Diga isso em voz alta. Escreva nos comentários. Grave na sua alma. Eu não sou sua zona de conforto. Repita. Eu não sou sua zona de conforto. Você não é uma parada rápida na viagem emocional de outra pessoa. Você não é um moletom velho que eles vestem quando o mundo fica frio. Você é uma força, uma escolha, um padrão, um limite envolto em cura. E da próxima vez que eles disserem "sinto sua falta", você vai ouvir o que isso realmente significa. Um lembrete de que seu silêncio foi mais alto do que o amor deles. Mantenha os pés no chão. Mantenha-se firme. Fique ligado. Vamos nos aprofundar. Número 4. Eles não querem você de volta. Eles querem acesso. Um tolo se considera sábio, mas um sábio sabe que é tolo. E quando eles te mandam uma mensagem do nada, sussurrando "sinto sua falta",
Não se engane. Nem sempre é por arrependimento. Muitas vezes é por estratégia, acesso, testar a porta para ver se ainda está destrancada. Não porque, de repente, eles entenderam seu valor, mas porque se sentem desconfortáveis por estarem excluídos da sua paz. Não vamos disfarçar. Vamos chamar isso pelo que realmente é: reconhecimento emocional. Eles não estão mandando mensagens por terem se recuperado. Eles estão mandando mensagens por curiosidade. Ainda tenho acesso a você? É isso que essa mensagem realmente significa. Não é eu mudei ou estou pronto para dar o que você merece. É apenas ainda posso entrar? Imagine que seu coração é um santuário cercado. Ele costumava ser de acesso livre. Qualquer um podia entrar, pegar o que quisesse, deixar suas pegadas, talvez até danificar o lugar. E você? Você continuava reconstruindo, limpando a bagunça, deixando o portão aberto por esperança, por hábito, por fome emocional. Mas agora você o trancou, colocou limites, construiu um jardim em vez de um campo de batalha. E aquele silêncio que eles costumavam confundir com fraqueza, agora ressoa em seu mundo como uma tempestade para a qual não estavam preparados. E, nesse silêncio, eles alcançam o portão. Sinto sua falta, dizem eles. Mas não é uma chave, é uma batida, um teste. Eles não querem a responsabilidade de entrar em sua vida novamente. Eles só querem saber se podem. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não te dirá. As pessoas nem sempre voltam quando estão curadas. Elas voltam quando sua energia não está mais disponível gratuitamente, quando sua atenção não está mais validando o ego delas, quando seu trabalho emocional, antes dado como certo, de repente se torna escasso. A escassez deixa até mesmo os ingratos curiosos. E é aí que eles voltam rastejando. Elas não querem a versão completa de você. Elas querem fragmentos, pedaços, a parte que as fazia se sentir poderosas. A versão de você que respondia rapidamente, que explicava demais, que mandava parágrafos em resposta a respostas de uma palavra, que perguntava: "Você está bem?" Quando elas se afastavam, em vez de dizer: "Isso não é saudável." Eles não estão atrás de amor, estão atrás do acesso que antes abusavam. É aí que seu silêncio se torna sagrado, porque o silêncio não é passivo, é poderoso, é um limite. É dizer, não sou mais um lugar que você pode simplesmente visitar quando está entediado, solitário ou procurando validação. Veja bem, acesso não é afeto e proximidade emocional não é amor. Quando alguém te manda uma mensagem do nada, nem sempre é porque mudou. É porque a sua distância criou um vazio na vida dessa pessoa. Não porque ela está pronta para aparecer na sua. E o que dói é que você vai querer acreditar que é genuíno. Você vai querer acreditar que finalmente a pessoa percebeu que o espaço mudou ela, que talvez esse seja o momento decisivo em que ela volta com total clareza, total esforço, total coração. Mas muitas vezes essa mensagem não é baseada em clareza, é baseada em desconforto. O desconforto deles com o silêncio, com o fato de serem ignorados, com a percepção de que o controle que tinham sobre você está desaparecendo. Isso é psicológico, não é romântico. Eles estão tentando ver se o vínculo ainda existe, se ainda tem poder emocional, se você ainda se animará quando eles jogarem uma faísca. E no momento em que você se animar, no momento em que responder, eles saberão que ainda têm acesso. E o ciclo recomeça. Deixa eu quebrar essa ilusão agora mesmo. Se alguém realmente te valoriza, não vai testar seus limites com mensagens vagas. Vai aparecer com presença, com honestidade, com um pedido de desculpas, não com um check-in, com consistência, não com curiosidade, com ação, não com ambiguidade. Sinto sua falta, sem contexto, sem mudança, sem explicação, sem responsabilidade. Isso não é afeto, é direito disfarçado de nostalgia.
Você não deve a eles uma reação. Você não deve a eles tranquilidade. Você não deve a eles acesso só porque eles se lembraram do seu nome, quando o telefone deles ficou silencioso. E talvez uma parte de você ainda sinta dor, ainda se pergunte, ainda se agarre à ideia de que as pessoas voltam quando estão prontas. Mas algumas pessoas não voltam por estarem prontas, elas voltam por hábito. E se você não tomar cuidado, vai confundir familiaridade com amor. Você vai confundir presença com esforço. Você vai interpretar a curiosidade delas como compromisso. E não é. O amor verdadeiro não bate uma vez e vai embora quando você não responde. O amor verdadeiro fica na porta e diz: eu sei que errei. Vou ficar aqui até provar o contrário. Mas sinto sua falta, sem acompanhamento, sem responsabilidade. Isso não é um gesto romântico. É um eco digital, um ruído do passado na esperança de reabrir portas que uma vez se fecharam. Você não é um capacho. Você não é um refúgio para transgressões emocionais. Você não é uma porta giratória para pessoas que só te valorizam quando você se vai. Então, quando essa mensagem chegar, faça uma pausa, respire. Pergunte a si mesmo: eu me sinto visto ou apenas convocado? Essa mensagem é sobre amor ou sobre controle? Esse convite traz paz ou a perturba? E se a resposta abalar sua paz, você já sabe o que fazer, porque o acesso é um privilégio, não um direito, não mais. Não depois do que você reconstruiu, não depois do silêncio que lhe ensinou força, não depois da solidão que lhe apresentou sua própria companhia, não depois das noites sem dormir, em que você finalmente percebeu que era suficiente, mesmo que eles nunca tivessem percebido isso. Então, quando eles dizem, sinto sua falta, e você fica tentado a cair nos velhos hábitos, pare e pergunte: eles querem a mim ou querem a versão de mim que não sabia melhor? Porque essa versão se foi, essa versão cresceu, essa versão transformou a dor em poder. E o poder não responde a jogos disfarçados de gestos. Sua paz não é propriedade pública. Seu tempo não está disponível para os irresponsáveis. E seu coração não é um hotel para pessoas indecisas. Diga isso nos comentários. Diga para si mesmo. Diga em voz alta. Se precisar. O acesso é conquistado. Mais uma vez, o acesso é conquistado. Não implorado, não emprestado, não assumido. Conquistado. E até que isso aconteça, mantenha o portão fechado, mantenha o padrão alto, mantenha o silêncio sagrado. Porque você não está mais reagindo à energia que desrespeitou sua presença. Você está protegendo a paz que eles nunca pensaram que você encontraria sem eles. E essa é a parte que eles realmente sentem falta. Número 5. Eles estão famintos, não estão se curando. Não alimente isso. Você se torna o que tolera. Deixe isso assentar. Porque toda vez que você responde a uma mensagem sem entusiasmo, com uma resposta sincera, você está dizendo ao universo que ainda está disponível para ser meio amado, meio visto, meio respeitado. E aqueles que só aparecem quando estão com fome de conforto, não quando você está com fome de parceria, vão continuar voltando, não para te nutrir, mas para se alimentar do calor emocional que você construiu sozinho. Então, quando aquela mensagem, sinto sua falta, cair na sua caixa de entrada como uma faísca tentando reacender uma fogueira, eles deixam queimar. Pausa. Pergunte a si mesmo, eles estão realmente se curando ou estão apenas com fome? Porque há uma diferença. Uma pessoa que está se curando vem com responsabilidade, com propriedade, com mudança de comportamento. Uma pessoa que está com fome só quer uma solução rápida. Ela não se importa se é temporário. Ela não se importa se isso custa sua paz. Ela só quer sentir algo de novo e se lembra de você como a última pessoa que a fez se sentir completa, mesmo quando ela estava te dando apenas pedaços. Mas você
não é uma refeição para quem está emocionalmente desnutrido. Você não é um pit stop para quem está faminto por amor. Você é um banquete completo, que agora só serve àqueles que aparecem com consistência, cuidado e contribuição. É incrível como o silêncio ativa as mesmas pessoas que te diziam para parar de exagerar, que diziam que você era muito emotivo, muito carente, muito intenso. Agora elas sentem sua falta. Agora elas percebem o que perderam. Não, elas percebem o que não podem mais alcançar. E há uma grande diferença entre arrependimento e recusa. Um está enraizado no amor, o outro é um sintoma de direito. Vamos ser claros: se eles realmente se importassem, teriam ficado, teriam crescido, teriam escolhido você. Não apenas quando você estava radiante, mas quando estava se recuperando, quando estava em silêncio, quando estava se mantendo firme, em vez de implorar para ser visto. Mas agora, eles não estão voltando com um pedido de desculpas. Eles estão voltando com apetite. E você costumava alimentá-lo. Você alimentou? Não minta para si mesmo. Você deu a eles espaço, energia, tempo, explicações, segurança, gentileza. Você justificou o comportamento deles. Você preencheu as lacunas que eles nunca tentaram fechar. Você se tornou a lareira emocional deles em uma casa que eles se recusaram a ajudar a construir. Então, é claro que eles sentem sua falta. Você era o buffet emocional deles. E agora o restaurante está fechado. Mas aqui está a verdade. Eles não estão dizendo que nunca trouxeram nada para a mesa. Eles se sentaram, devoraram, foram embora. E agora querem voltar porque estão com fome de novo, não porque mudaram. E você começou a se alimentar. É isso que os assusta. Você aprendeu a curtir sua própria companhia. Você começou a fazer da paz sua prioridade. Você passou dias, semanas, até mesmo sem precisar da validação deles. E eles sentem que isso os abala porque sempre contaram com a sua fome. Eles simplesmente nunca pensaram que você deixaria de ter fome deles. É aqui que começa o verdadeiro teste. Quando eles te mandam uma mensagem, seu coração pode pular, seu peito pode doer. Você pode sentir aquele desejo surgir. Talvez eles estejam falando sério desta vez. Talvez isso seja real. Mas não é a sua alma falando. É a versão antiga de você. A versão que achava que amor significava sacrifício. A versão que achava que, se você os amasse mais intensamente, eles acabariam aprendendo a te amar de volta. Essa versão servia às pessoas que só tiravam proveito. Essa versão explicava demais para pessoas que não correspondiam. Essa versão teria respondido imediatamente com: também sinto sua falta. Mas não essa versão. Essa versão não passa mais fome. Essa versão não se contenta com migalhas. Essa versão não confunde um sinto sua falta às 2 da manhã com maturidade emocional. Essa versão vê o padrão e escolhe quebrá-lo. Porque a fome emocional não é amor, e você não se cura alimentando velhos hábitos. Digamos que eles sintam sua falta. Digamos que a mensagem foi sincera. Mesmo assim, o que eles estão oferecendo agora? Conforto ou compromisso? Mudança ou charme? É profundidade ou apenas controle de danos? Não confunda saudade com amor. Algumas pessoas sentem falta da ideia de você, do acesso, do efeito, da sensação de serem desejadas. Elas sentem falta da maneira como você as amava, de uma forma que elas nunca mereceram. Mas isso não significa que elas estejam prontas. Isso não significa que elas estejam seguras. O amor verdadeiro não é fome, é presença. Ele aparece quando é importante. Ele faz o trabalho. Não apenas anseia pela sua luz. Ele vem com seu próprio fósforo. E aqui está o que ninguém te diz. Quanto mais você alimenta alguém com seu vazio, mais eles esperam isso. Quanto mais você explica, conserta, persegue, valida, menos eles aprendem a estar presentes para você.
Você não pode ensinar alguém a te amar abandonando a si mesmo. Isso não é cura, é traição a si mesmo. Você quer saber se é real. Observe o que eles fazem quando você não responde, quando você faz uma pausa, quando você não morde a isca. É aí que a máscara cai. É aí que o verdadeiro motivo se revela. Porque quem está se curando vai entender seu silêncio, vai respeitar seus limites, vai continuar aparecendo. Quem está apenas com fome vai desaparecer novamente assim que perceber que a cozinha emocional está fechada. Então, quando você sentir aquela vontade de responder, desacelere, respire. Pergunte a si mesmo: isso é amor ou apenas apetite? Estou sendo visto ou estou sendo usado novamente? Isso serve à minha paz ou apenas ao padrão deles? Porque sua energia é cara. Agora seu coração é premium. Sua paz é sagrada e você não a distribui mais para qualquer um que apareça de mãos vazias e emocionalmente faminto. Repita comigo. Repita no seu quarto, repita nos comentários, repita para o seu reflexo. Eu não alimento o que me deixou faminto. Repita de novo. Mais alto, mais forte, com convicção. Eu não alimento o que me deixou faminto, porque sua cura não foi um acaso. Seu crescimento não foi uma fase. Seu silêncio não foi um castigo. Foi preservação. Foi sabedoria. Foi amadurecimento. Deixe que eles sintam sua falta. Deixe que eles se perguntem. Deixe que eles fiquem com sua fome. Mas você, continue se alimentando, porque você não é quem eles deixaram para trás. Você não é quem eles lembram. Você é alguém que não alimenta mais aqueles que só aparecem com um prato vazio. Número 6. O verdadeiro teste não é a mensagem deles, é a sua resposta. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação do significado delas. Epicteto disse isso. E se você já recebeu uma mensagem tarde da noite, sinto sua falta, de alguém que uma vez desapareceu como fumaça, você sabe exatamente o que ele quis dizer. Porque o verdadeiro terremoto não é a mensagem que eles enviam, é o significado que sua mente atribui a ela, a história. Seu coração tenta reescrever o caminho. Seus dedos hesitam sobre o teclado, tremendo entre a velha esperança e a nova força. Eles te mandam uma mensagem simples, curta, com 3 palavras. Sinto sua falta. E naquele momento, toda a sua cura está em jogo, não por causa da presença deles, mas pelo poder que você dá a ela. Essa mensagem não é o teste que você é. Você é quem está sendo avaliado, não por eles, mas por você, pela versão de si mesmo em que você se tornou, pelas fronteiras internas que você construiu tijolo por tijolo na escuridão. Porque o silêncio não é apenas uma estratégia, é um santuário. E agora, alguém está batendo. A verdadeira questão é: eles merecem ser deixados entrar? Entende? As pessoas pensam que o teste é se alguém volta. Não é. Qualquer um pode voltar. Fantasmas voltam, o arrependimento volta. O tédio definitivamente volta. Mas o verdadeiro teste é como você reage quando eles voltam. Não com palavras, mas com energia, limites, disciplina. Você sabe o que acontece a seguir. Seu coração salta, seu cérebro se ilumina com velhas memórias. A dopamina escorre como costumava fazer. Você pensa, talvez isso signifique algo. Talvez eles finalmente tenham percebido. Isso não é um sentimento. É o seu sistema nervoso respondendo a uma euforia familiar. E familiaridade, meu amigo, não é amor. É um ciclo, um que você quebrou, ou pelo menos está tentando quebrar. Porque quando alguém te manda uma mensagem do nada, não está apenas trazendo palavras, está trazendo uma onda que quer te puxar de volta para o mar. Você mal sobreviveu ao mesmo mar. Você quase se afogou na espera tardia, nas migalhas de esperança, na ginástica mental de se perguntar se eles se importavam. E agora aqui estão eles,
flutuando de volta em uma mensagem, esperando que você esqueça como foi difícil respirar quando eles partiram. E seu antigo eu quer responder, nem mesmo por desejo, mas por memória muscular, por aquela dor de encerramento, aquele desejo de resolução, aquele pequeno sussurro que diz: talvez, desta vez, seja diferente. Mas diferente não é só dizer diferente, é agir diferente de forma consistente, repetida, com clareza. E se você tem que se perguntar o que essa mensagem significa, então ela não carrega a intenção que deveria. O amor não faz você adivinhar. A cura não entra pela porta dos fundos. O crescimento não se disfarça em 3 palavras vagas à meia-noite. Este é o seu teste, não o deles. Não se eles vão apertar o botão enviar, mas se você vai permanecer firme em tudo o que construiu desde que eles foram embora. Pense nas noites que você passou revivendo conversas na sua cabeça. Nas manhãs em que você acordou com ansiedade, sentindo um peso no peito, como uma pedra. A maneira como você tentou consertar o que não era seu para consertar. A maneira como você pede desculpas apenas para manter a paz. Você não sobreviveu a tudo isso apenas para deixar alguém testar as águas com outra pessoa, apenas pensando na sua mensagem. Eles não podem mexer com a sua paz. Não agora. Não quando você transformou o silêncio em força. Não quando você aprendeu a amar a sua própria companhia mais do que o caos deles. Não agora, quando sua cura finalmente começou a parecer um lar. Não se trata de amargura, trata-se de clareza. Você não está com raiva. Eles mandaram uma mensagem. Você sabe o que isso representa. Essa é a diferença. Você amadureceu e superou a necessidade de tornar tudo emocional. Agora você avalia as coisas de forma lógica, filosófica, estoica. Eles mandaram uma mensagem. É isso. Foi só isso que aconteceu. Uma mensagem, palavras, pixels. Só se torna poderoso quando você dá importância. Só se torna uma tempestade quando você abre a porta e deixa entrar. Lembre-se disso. Você não deve a ninguém acesso ao lugar que eles deixaram para trás. Seu coração não é uma porta giratória para fantasmas que querem se sentir vivos novamente. Sua paz não é uma caixa de areia para alguém que uma vez destruiu tudo o que você tentou construir. E seu silêncio não é vazio, é sagrado. É sua prova de crescimento, é sua prova de domínio. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Você não controla essa mensagem. Você não controla quem a envia, mas controla como a interpreta. Você controla o que ela toca, quão fundo ela chega e se ela abala ou não a base que você construiu. É tentador, eu sei, responder, explicar, provar. Você pode dizer: eu segui em frente de uma forma que ainda busca validação. Mas quando você responde a partir desse lugar, você não está respondendo a partir do poder. Você está reagindo a partir dos resquícios de suas velhas feridas. E feridas não cicatrizam quando você as cutuca. Elas cicatrizam quando você as protege. Então, deixe a mensagem repousar. Deixe-a respirar. Deixe-a ser o que é. Um sinal, não uma solução. Elas estão sinalizando desconforto, sinalizando solidão, sinalizando incerteza. Isso não significa que você precisa decodificá-las. Isso não significa que você precisa consertá-las. Definitivamente, não significa que você precisa sacrificar sua estabilidade só para ser a pessoa mais madura. Este é o seu momento, não para provar seu valor para eles, mas para provar seu valor para si mesmo. Porque a autoestima não é medida por quem te manda mensagens. É medida por quem você não sente mais necessidade de responder. Diga isso para si mesmo. E se fizer sentido, diga nos comentários. Alto, claro, decidido. Minha resposta é meu poder. Não a mensagem. Não as palavras deles. Não o momento.
Sua resposta: a pausa, a contenção, o silêncio, a consciência. Isso é poder. Isso é sabedoria. Isso é cura em ação. Esse é o seu teste. Passe nele em paz. Número 7. Eles sempre dizem: sinto sua falta, quando você não precisa mais ouvir isso. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. É isso que é. Não é um jogo entre sua memória e sua cura, entre o passado que ainda sussurra e o presente que não implora mais para ser compreendido? Eles sempre voltam. Eles sempre dizem: sinto sua falta, quando você finalmente para de checar seu celular, quando sua mente não mais inventa histórias sobre o que poderia ter sido, quando você para de romantizar os destroços e começa a construir algo novo, sem eles no projeto. É estranho, não é? A maneira como eles percebem sua paz. Como se o silêncio enviasse um sinal mais forte do que um grito. Como se, no momento em que você os liberta energeticamente, algo dentro deles acorde, não por amor, mas por desconforto. Eles não voltam porque tiveram uma epifania. Eles voltam porque o espaço que você deixou para trás é mais alto do que qualquer palavra que você já disse. Eles dizem: sinto sua falta, porque você não é mais previsível, não está mais disponível, não está mais orbitando a gravidade emocional deles. Você se foi, ainda distante, centrado, e isso ameaça o controle que eles tinham antes. Porque, sejamos realistas, quando você mais precisava ouvir essas palavras, eles não estavam em lugar nenhum. Quando você estava se desintegrando em silêncio, eles viviam como se você não existisse. E agora que você se levantou do chão, agora que você brilha de forma diferente, agora eles se lembram. Não, meu amigo, isso não é amor. Isso é perda da parte deles. Perda de acesso, perda de controle, perda de conforto. Eles não se lembram de quem você era, mas do que você deu. E essa memória não tem gosto de arrependimento. Tem gosto de ego, de desejo por mais uma mordida na pessoa que antes o alimentava sem questionar. Mas desta vez é diferente. Você está diferente porque a versão de você que esperou, essa versão morreu no fogo que eles acenderam com sua ausência. A versão de você que analisava demais cada palavra, cada silêncio, cada mudança de tom. Essa versão se esgotou, buscando significado no caos. E você finalmente aprendeu. Algumas mensagens não merecem respostas. Algumas pessoas não merecem acesso de volta. Algumas histórias não devem ter um segundo capítulo. Elas devem ser encerradas, fechadas, deixadas de lado para que você possa escrever a sua própria história. Eles disseram: sinto sua falta. Mas o que eles queriam dizer era: sinto falta do que você fez por mim. Sinto falta da segurança que sentia perto de você. Sinto falta de não ter que mudar e você ainda assim ter ficado. Isso não é um elogio, é uma confissão. E você não está aqui para ser o cobertor de segurança emocional de alguém só porque essa pessoa finalmente percebeu o frio. A cura ensina isso. Esse encerramento não vem das palavras que você esperava ouvir. Vem do fato de não precisar mais delas. Vem do conhecimento de que, mesmo que elas dissessem tudo perfeitamente, ainda assim não seria suficiente. Porque você não vive mais de fantasia. Você vive da verdade. E a verdade diz: se eles realmente te valorizassem, nunca teriam deixado chegar a esse ponto. Deixe isso assentar. O coração que você tinha naquela época era aberto, puro e indulgente. Ele lhes deu chances. Eles nunca mereceram a graça, nunca respeitaram. Mas esse coração aprendeu, não endureceu, ficou mais sábio. E agora você ouve: sinto sua falta, e em vez de se derreter, você faz uma pausa, avalia, respira, não reage como antes, porque agora você sabe que sinto sua falta. Não é uma porta se abrindo, é um teste. Um teste para ver se você ainda sangra nos mesmos lugares.
Um teste para ver se seu silêncio era apenas ruído ou se era transformação. Eles não esperam o novo você, o você mais equilibrado, o você que não precisa mais da presença deles para se sentir completo. E quando você não responde, ou quando responde, mas com limites, eles sentem algo que nunca esperavam: rejeição. Não porque você está sendo cruel, mas porque pela primeira vez você está escolhendo você, não o passado, não o conforto, não o desejo. Você. E é aí que reside o poder. No momento em que você percebe que não precisa mais ser escolhido por alguém que te deixou sem escolha por tanto tempo, você não precisa mais da mensagem deles para validar seu valor. Porque você finalmente deu essa validação a si mesmo. Você não é mais o mesmo. Você não desiste quando eles voltam. Você não anseia pelo que antes te destruiu. Você viu demais, sentiu demais, cresceu demais. E agora, você pode ir embora. Não com dor, mas com paz. Então deixe-os falar. Deixe-os escrever. Deixa eles sentirem sua falta, mas não sinta falta de quem você costumava ser com eles. Não se encolha para se encaixar na versão antiga de si mesmo só para acalmar alguém que nunca apareceu quando você precisou. Você superou esse espaço. Você superou essa história. Você está em um novo capítulo agora. Um em que seu silêncio fala mais alto do que as palavras atrasadas deles. Um capítulo em que sentir sua falta não te abala. Isso confirma o quanto você evoluiu, porque eles sempre vão mandar mensagens. Sinto sua falta, mas a verdadeira vitória é quando você não precisa mais ouvir isso. Agora, se você ainda está comigo, ainda mantendo essa força, quero que você deixe essa afirmação nos comentários como um suspiro final, porque agora esse é o seu encerramento, não o deles. Eu segui em frente sem precisar do pedido de desculpas deles. Deixe o mundo ver isso. Deixe você ver isso, porque não é apenas uma frase. É o seu novo padrão, o seu lembrete de que você não vai mais viver no replay emocional. Você não vai mais decifrar mensagens que deveriam ter chegado meses atrás. Você não vai mais se curvar para pessoas que só voltam quando o seu brilho ameaça a sombra delas. Você não é quem eles lembram. E agora você nunca mais será.